Oi pessoal, tudo bom? Essa é a aula 1 do minicurso desse fim de semana, intitulado O que é a análise junguiana? Bom, o que é a análise junguiana? Conforme a gente conversou na aula passada, que foi na verdade o anúncio do minicurso, é uma pré-aula, né? Uma preparação para esse minicurso. E conforme a gente vem conversando ao longo de vários vídeos aqui do canal, inclusive vídeos de apenas 2 minutos, né? Tem um vídeo aqui no canal de 2 minutos e 8 segundos, em que eu explico o que é a análise junguiana, né? O nome do vídeo é justamente o que é a análise junguiana, 2 minutos e 8 segundos. Né? E o que é a análise junguiana? A análise junguiana é um confronto com as imagens do inconsciente. Como ocorre esse confronto com as imagens do inconsciente? Esse está face a face com as imagens do inconsciente. Geralmente por meio de visões, estados de vigília, né, estado em que o ego está flutuando, por meio dos sonhos, quando nós vamos dormir, por meio do processo de imaginação ativa, por meio da fantasia criativa e em certos estados psicóticos, em certos estados patológicos, né? Por meio do delírio, por meio da alucinação. Né? O confronto com as imagens do inconsciente é algo que a gente vai sempre observar na clínica e é necessário que a gente esteja preparado para vivenciar esse conflito. Tá? Então, eu estou com um desafio aqui, certo, de apresentar em apenas uma aula, em apenas um vídeo, de 15 a 20 minutos, certo? Talvez um pouco mais. Eu tô com um cronômetro aqui do lado. Essa notificaçãozinha que vocês ouviram foi o cronômetro, para que eu possa fazer a aula um pouco enxuta. Essa aula é especial por quê? Porque entre 15 e 20 minutos eu vou explicar para vocês o modelo junguiano de psique. Então veja que desafio. E em tão pouco tempo falar sobre o que é a psique, o que é a consciência, o que é o inconsciente, o que é o inconsciente individual, como testá-lo, como observá-lo cientificamente, o que é o inconsciente coletivo, como testar a hipótese do inconsciente coletivo e observar cientificamente o inconsciente coletivo, o que é sincronicidade, o que é complexo, o que é sombra, o que é ânimo, enfim, tudo isso vamos fazer agora em 15 minutos e 20 minutos. Olha aí que desafio. Mas como eu estou acostumado a fazer vídeo de apenas 2 minutos, né? Eu creio que eu já estou treinado nessa síntese, né? Então, pessoal, tudo começa quando? Tudo começa quando a gente nasce, certo? Tudo começa quando a gente nasce. Né? Porque quando a gente nasce, a gente já herda o aspecto filogenético da espécie humana. A gente já herda a biologia humana. Né? A gente não compra a biologia humana no mercado, o corpo no mercado. A gente já nasce com corpo, a gente já nasce com célula, a gente já nasce com órgãos. Tudo isso vai entrando em desenvolvimento. E a psique é como se fosse um órgão que nós ganhamos para poder compreender o mundo. Do mesmo jeito que quando a gente nasce com o coração, a gente nasce já com o pulmão, informação, a gente já nasce com o cérebro que vai se desenvolver, a gente nasce com a psique, que também vai se desenvolver. E essa psique, para Jung, possui certas características. No nascimento, nós surgimos no mundo, nós vemos ao mundo por meio de um processo de participação mística, nós vivemos um processo de participação mística, de participação no mistério, de participação no inconsciente. É um termo que o Jung vai buscar na etnologia francesa, principalmente no Lévi-Strauss, né? E também na antropologia francesa como um todo. Nós estamos num estado indiferenciado em relação à espécie, em relação aos nossos pais, e tanto é que inconscientemente nós seguimos a vida sempre, ainda que meio num estado de indiferenciação em relação aos nossos pais, à nossa família, e isso gera também adoecimento. Por quê? Porque é necessário se diferenciar do aspecto coletivo, que é da nossa espécie que nós herdamos, até para que nós possamos nos tornar um indivíduo. Né? Surge
a consciência no momento em que a gente tenta discriminar os opostos. Por quê? Porque não existe consciência sem discriminação de opostos. Qual é a primeira discriminação dos opostos? O que é inconsciente, ou seja, o que é participação mística, e o que é a consciência, ou seja, quem sou eu e como eu me entendo nesse mundo. E aí um complexo especial, certo? O que é um complexo? Complexo é uma reunião, é um conjunto de ideias, de pensamentos, de sentimentos articulados emocionalmente, ou seja, possuem tonalidade afetiva e que possuem também uma grande carga de afeto. Tá? Ou seja, nós temos complexos que fazem parte da nossa história individual, e esses complexos, geralmente, a origem desses complexos são os traumas, são os choques, as colisões entre nós e o mundo. E um complexo especial vai se destacar, que é o eu. É o complexo do eu, ou seja, o ego. E esse ego vai sofrer um processo de força, né? Ele vai sofrer uma série de arrastos psicológicos, ele vai sendo conduzido pela consciência a ocupar o centro dessa consciência, até para que a consciência possa se auto-observar, se reconhecer. Então a consciência é um processo momentâneo de adaptação e é um processo efêmero. Esse complexo do eu, junto com outros complexos, vão começar a formar aquilo que o Jung chama de consciente individual, que o Freud também chamava de consciente individual, que vai ser ocupado, povoado por esses complexos, né, por onde circula a energia psíquica. Né? Quando eu falo circula, vocês entendem que ela se manifesta, ativa esses complexos. Esses complexos, em grande parte, explicam nossos comportamentos, tanto em estado saudável quanto em estado patológico. Esse complexo, com o tempo, o ego vai ter um invólucro, ou seja, vai ter uma máscara, né? Vai ter uma persona que é responsável pelo nosso processo de adaptação ao mundo, de quem nós somos, de como a sociedade nos enxerga, ou seja, do papel social que a gente ocupa, e vai transitar entre a consciência, o processo momentâneo de adaptação, aquilo que nós sabemos de nós mesmos, aquilo que nós utilizamos para nos enxergar, para nos fazer perceber no mundo, e o inconsciente individual. Até aí é uma explicação quase que psicanalítica. Mas o Jung vai perceber que, para além desse comportamento individual, dessa consciência individual e desse inconsciente individual, vai surgir um outro tipo de inconsciente, vai estar presente, que vai perturbar o campo da consciência, o campo da autonomia, o campo da personalidade humana, por meio de sucessivas tentativas de comunicação, de impor a sua vontade, de impor a sua força objetiva, que são as imagens coletivas do inconsciente. Ou seja, as imagens do inconsciente coletivo. A psique, gente, possui uma predisposição a criar imagens. Não é que ela nasce com imagem, ela tem uma predisposição típica da espécie humana de criar imagens primordiais, que são imagens que a gente chama de arquétipos, e que se tornam os patterns behaviors, ou seja, os padrões de comportamento. Então, nosso comportamento é grande parte explicado pela herança cultural que nós temos, pela herança filogenética que nós temos, pela herança biológica que nós temos. E aí, como arquétipos que são arquétipos que vão ser muito comuns nas culturas, nós temos a persona, que é um arquétipo, né? Tem um complexo da pessoa, mas dentro de cada complexo tem o arquétipo. O pai, a mãe, o feminino, o masculino, né? E a dinâmica, a forma como o inconsciente se relaciona com a consciência é uma forma compensatória, ou seja, o homem vai ser compensado pelo inconsciente feminino, pelo padrão feminino, e a mulher vai ser compensada pelo padrão masculino. E regulando todos esses processos, nós temos o self, que é a totalidade, a imagem da totalidade, é o si mesmo, que mitologicamente, nas religiões, no sagrado, é expresso pela imagem de Deus. A gente já conversou um pouco sobre isso aqui no minicurso Deus como Agente de Cura. E nós também temos o grande desconhecido, aquilo que nós precisamos integrar em nós mesmos, que é parte de quem nós somos, mas que nós selecionamos, nós excluímos, por ser por demais perturbador, por ser por demais primitivo, que é a nossa sombra. Nós precisamos articular em nós mesmos a nossa sombra, né? O que é a sombra? É tudo aquilo que resolveu se esconder
de nós, da nossa personalidade. É aquilo que somos nós mesmos, mas que nós temos dificuldade de admitir. E na análise, você vai dar de cara com a sua própria sombra, aquela pessoa que você é e que você sente vergonha de dizer que é. Né? Ou seja, as tuas fragilidades, as tuas dificuldades, mesmo os teus preconceitos, né? Mesmo as tuas intolerâncias, as tuas frustrações, a tua afetividade negativa, os teus ódios, né? A tua falta de amor, a tua falta de capacidade de empatia, de extroversão, de estar com os outros. Né? Nós temos uma sombra e a humanidade tem uma sombra, e tudo aquilo que é uma substância real no mundo possui uma sombra. Então, nós temos o estado de participação mística, nós temos a formação da consciência, que é um fluxo e que existe um estado de tensão. A consciência é um estado de tensão. Nós temos o ego, nós temos os complexos que circulam em torno do ego. O ego mesmo é um complexo. Nós temos o self, que se comunica por nós, conosco por meio da linguagem simbólica. Geralmente liga o sonho, geralmente imaginação ativa. Aliás, a gente acessa esse self por meio da imaginação ativa. E geralmente por meio das visões também, às vezes dos delírios, das alucinações. A gente vai entrando em contato com essa totalidade. Nós temos o inconsciente individual, que é a nossa história pessoal. Nós temos o inconsciente coletivo, que traduz de algum modo a história psicológica da humanidade. Nós temos a sombra, a região sombria da nossa alma. Nós temos a nossa alma, que é um complexo também, que é uma personalidade interna, que é uma possibilidade de se comunicar com o inconsciente. Nós temos uma função que Jung chama de a função mitopoética da psique, a função imaginativa da psique, que é justamente a função curadora, capaz de criar símbolos, e a função religiosa, capaz de religar esse ego, esse complexo, a esse self. Né? Nós temos a energia psíquica que anima tanto os complexos quanto os padrões arquetípicos. Nós temos uma predisposição para agir no mundo do ponto de vista da consciência, que é o que a gente chama de atitude. Nós temos a libido, que move o nosso comportamento, ou seja, direciona, de certo modo, o campo da nossa consciência. E a forma como essa libido flui gera a nossa extroversão ou nossa introversão, ou seja, gera o traço marcante e característico do nosso tipo psicológico, que é o padrão de comportamento geral que nós temos, e cuja atitude seria justamente a forma como nós dirigimos essa consciência. Então, o tipo engloba tanto o comportamento quanto a atitude, né? A atitude e o modelo geral de comportamento, e o tipo como modelo geral de atitude. E nós temos entre a psique e o corpo uma relação de causalidade, sim, mas também, em muitos casos, uma relação acausal, ou seja, uma relação de sincronicidade. O que é a sincronicidade? É uma relação de significado em que o fenômeno psíquico e o fenômeno físico ocorrem simultaneamente, criando uma relação de significado, criando uma relação de sentido. Então, tudo isso está muito articulado na clínica junguiana. Tudo isso, é para disposição para o outro, vai gerando o outro. Né? Nós temos, no campo do eu, uma necessidade de se diferenciar, ou seja, de compensar aquele estado primitivo, aquele estado arcaico de participação mística, de participação no mistério, por meio de um processo de individuação, que ocorre justamente quando a gente deixa de ser esmagado pelo peso da cultura, pelo peso da história, pelo peso das imagens coletivas. A gente consegue se constituir enquanto indivíduo psicológico, que é algo muito difícil, que não ocorre sem dor, sem sofrimento, que não ocorre sem adoecimento, que não ocorre sem passar por mudanças significativas de vida. Nós temos, por meio desse processo de individuação, eu diria também que a realização do inconsciente coletivo, ou seja, aquilo que a vida quer de nós, por meio do processo de individuação, a gente consegue alcançar o sentido da vida, porque o sentido da vida é uma expressão do mito, uma expressão simbólica do mito pessoal que nós fomos designados a viver. Nós temos uma forma de observar cientificamente esses processos, porque o que é ciência? Ciência é observação, mensuração
e capacidade de replicar. Ou seja, na ciência você observa, você mensura e você replica. Observar, mensurar e replicar. Então, tem a observação científica do fenômeno, a psique emerge da natureza, é um sistema paradoxal que emerge da natureza. A gente pode descrever a psique, por meio da psique a gente pode ter acesso aos complexos, como por exemplo o teste de associação de palavras, em que o Jung conseguiu medir, verificar a carga afetiva exata que ocupava a posição em cada complexo e onde se encontrava esse complexo e a forma como esses complexos eram ativados. Quando ele conseguiu medir isso por meio do cronômetro, por meio da permeabilidade psicogalvânica da pele, ele conseguiu mensurar isso. Então, ele observou, ele mensurou e até hoje está aí para a gente replicar, ou seja, ele conseguiu criar uma forma científica de acessar os complexos e de testar a hipótese do inconsciente individual e a forma como Jung encontrou para criar a possibilidade de testar a hipótese do inconsciente coletivo é justamente se utilizar do método comparativo da antropologia. É nesse momento que a psicologia, além de ser uma ciência da natureza, se torna também uma ciência humana. Por quê? Porque ela se torna uma ciência explicativa. E para isso traçar os paralelos com os mitos, com os símbolos naturais, os símbolos da religião, a religião comparada com os contos de fada, com a múltipla perspectiva do sagrado, com os múltiplos mistérios, com os múltiplos ritos de cada cultura, como isso atualiza o inconsciente coletivo. Tá? Então, tudo isso nós temos no modelo junguiano de psique, e na próxima aula nós vamos ver como é que a gente aplica esse modelo junguiano na clínica, né? Ou seja, como é que a função mitopoética da psique se comunica com nós, qual o método que a gente utiliza para dar sentido a toda essa experiência, a todo esse modelo. Então, pessoal, eu consegui falar sobre o modelo junguiano de psique em pouco mais de 15 minutos, tá bom? Essa é a aula 1. Até a aula 2. Muito obrigado.